Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, o Senhor diz que encontraremos se buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Buscar-me-eis, me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Diga para alguém perto de você: não de qualquer jeito, não de qualquer forma, de todo o coração, de todo o coração, com todas as nossas forças. Encontraremos o Senhor se o buscarmos com sinceridade e permanecermos o buscando a cada dia, buscando mais e mais o Senhor, e permanecer em buscar até nos encontrarmos com Ele. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, eu quero deixar uma palavra para os irmãos em algo que me chamou a atenção nessa parábola, a parábola do semeador. Algo que brilhou aos meus olhos quando eu li. Algumas qualidades daqueles que são realmente tocados pela palavra de Deus. Muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas poucos têm sido transformados por ela. Muitos têm dado até ouvidos à palavra do Senhor, mas muito poucos têm guardado a palavra que transforma, a palavra que alimenta. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele diz: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus costumava falar, a pregar e a ministrar a palavra do reino de Deus através de parábolas, histórias, ilustrações sobre alguns assuntos. E ele lhes deu essa parábola, mas mesmo assim eles não haviam entendido o que Jesus estava querendo dizer com aquela semente. O que era aquela semente? E Jesus ele dizia: olha, eu falo por parábolas,
Porque se eu usar a linguagem dos céus, as pessoas vão ver, né? Vão achar que vão ver, mas não vão estar vendo na realidade. Vão ouvir, mas não irão entender. Então Jesus ele começa a explicar o que era aquela semente. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga, semente é a palavra de Deus. Aleluia. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Essa é a primeira explicação. Aqueles que ouvem a palavra, mas o inimigo ele tem roubado a palavra de dentro do coração. Dentro da igreja até crê, mas sai lá fora por um momento de distração, fraqueza, desatenção. O inimigo tem roubado a palavra nos corações. Por isso muitos têm ouvido, mas a palavra não tem dado fruto. Por quê? O inimigo tem roubado a semente. Versículo de número 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Pessoas que quando recebem a palavra de Deus, ela demonstra uma alegria que você olha e você vê, meu Deus, essa pessoa vai ficar aos pés do Senhor Jesus. Ela não se desviará. Olha a alegria, olha o contentamento. Mas essa alegria não quer dizer nada. Porque diz a palavra do Senhor: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz. E quando vem a provação, elas perdem a fé. Versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não, preste atenção nesse detalhe. Vou ler mais uma vez. As que caíram entre espinhos, a semente, que é a palavra de Deus, aquelas que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, diga preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. Vire para alguém perto de você, diga para ele: não permita que as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida te leve a cada dia um pouquinho para longe de Deus. Não permita que os bens, os prazeres te sufoquem, meu amado irmão. Não permita que as bênçãos, que o dia a dia venha te sufocar a ponto de você perder a tua visão, perder o foco e perder a tua força. Porque quando você perde o foco em Cristo Jesus, você começa a desviar dos caminhos do Senhor, sem que você perceba. Os prazeres, as riquezas nos sufocam quando perdemos o foco que é Jesus Cristo. Quantos irmãos se esfriaram na fé porque ficaram deslumbrados com este mundo? Quantos perderam a sua visão? Hoje estão frios, perdidos, não têm força para voltar, porque se lambuzaram com os prazeres dessa terra e se esqueceram do foco que é Cristo Jesus. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que os bens, a correria do trabalho, te tire a vontade de servir a esse Deus e de perseverar na presença desse Deus. Não permita que as riquezas e os prazeres te tire da presença do Senhor e você venha desejar mais o prazer do mundo do que a de Deus. Quando nos desviamos do propósito de Deus, começamos a desejar mais os momentos de prazeres do que os momentos que temos com Deus.
Deus começa a ser e estar em segundo plano nas nossas vidas. E aí é o início de uma morte espiritual, aonde o inimigo devagarzinho vai na minha vida e na tua vida, enxertando prazeres da vida e riqueza, para te desviar a cada dia mais da presença do Senhor. O filho pródigo, ele se deslumbrou diante das riquezas que o pai poderia dar a ele, e pediu as suas riquezas, e pediu a sua parte da herança, mas ele não ficou perto do pai. Ele foi se divertir longe do pai. É onde muitos desejam estar longe do pai, a cada dia menos na presença do Senhor, a cada dia menos buscando o Senhor, e a cada dia mais vivendo os prazeres. Saiba que os prazeres, o prazer descontrolado da vida, nos sufoca. As riquezas descontroladas da vida nos sufocam. Nos sufocam a ponto de nos esquecer que dependemos de Deus, que precisamos de Deus a cada dia, a cada momento. Agora o versículo 15 nos fala assim: mas as que caíram em boa terra, todas essas sementes que caíram até aqui, foram sementes que foram jogadas fora. Foram sementes que caíram em cima da pedra, à beira do caminho, entre os espinhos. Houve até aí uma aparente recepção da palavra de Deus, mas não durou muito tempo. Essas sementes não duram muito tempo. Sabe por quê? Elas não dão fruto. Essas sementes não dão frutos, mas a semente que cai em terra boa, terra fértil. E diga para este crente perto de você: a terra é você que prepara. O Senhor lança a semente, mas a terra do nosso coração, a nossa vida, somos nós que preparamos a terra da nossa vida da maneira que nós quisermos. Interessante isso, irmão. Nós é que preparamos. Nós é que afofamos a terra e ficamos receptivos à palavra do Senhor. E se a terra da nossa vida, se a terra do nosso coração estiver sem pedra, sem espinhos, e for uma boa terra, aí existem alguns frutos que essa semente irão dar. Diga: frutos de perseverança. Tá bom, eu estou na presença de Deus. Tá ruim, eu estou na presença de Deus. Porque o que me move a buscar a Deus, estar na presença de Deus, não podem ser as circunstâncias que eu vivo. Não podem ser. As riquezas ou os prazeres dessa terra não podem mudar a minha intenção, a minha busca e a minha intensidade. E nem a pobreza, a miséria e a falta pode mudar em nosso coração, no coração daqueles que realmente têm buscado a Deus com sinceridade. Versículo 15: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom, diga coração bom, e generoso, diga bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. A terra boa, ela retém a semente. A terra boa, ela é propícia para que a semente venha morrer, frutificar. Temos que reter a palavra de Deus. As pedras não conseguem reter a semente. Os espinhos não conseguem reter a semente. Somente uma terra boa, que um coração bom e generoso pode preparar, é que retém a semente da palavra de Deus e persevera. E algo me chamou atenção nesse último versículo, que diz: retém a semente, dá fruto e persevera. Diga: reter a semente, dar fruto e perseverar. Será que eu encontro isso na minha terra? Será que são esses os frutos?
Será que o meu pensamento, o meu sentimento, o meu desejo tem sido reter a palavra? Tem sido dar fruto para o Senhor? Porque o próprio Jesus disse assim, que o Pai é louvado, é adorado, quando nós damos frutos. Frutos. A nossa vida precisa dar frutos, reter a palavra, dar fruto com perseverança. Feche os seus olhos. E possamos sair daqui essa noite dispostos a preparar a terra do nosso coração, onde as sementes têm sido lançadas. Possamos estar dispostos a tirar as pedras que impedem dessas sementes dar frutos. E possamos estar dispostos a tirar os espinhos da nossa vida que sufocam as sementes, os espinhos, tudo aquilo que não deixa a semente germinar, sabe? Porque uma coisa é certa, a semente tem sido lançada. A semente, ela tem sido lançada. O Deus, o nosso Deus, Ele tem lançado a semente dia após dia, culto após o culto. Mas muitas sementes têm caído no meio do espinho, outras têm caído sobre as pedras, outras têm caído à beira do caminho, e poucas têm caído em boa terra. Muitas vezes estamos preocupados em apenas receber, mas esquecemos que precisamos preparar a terra. Precisamos afofar a terra para receber a semente. Deus, Ele semeia e Ele envia a chuva. Mas se a terra for ruim, se a terra do meu coração for ruim, essa semente não vai dar fruto. Essa semente não vai vingar. A palavra de Deus, ela não vai vingar. Por que uns são transformados e outros não? Porque uns conseguem perseverar e outros não. Porque uns conseguem se preocupar e se preocupam com a qualidade da terra do seu coração. E só dá terra boa um coração bom e generoso, sem falsidade, sem hipocrisia, sem ironia. Um coração bom e generoso, que reconhece que precisa do Senhor, independente daquilo que ele venha a ter ou não. O Espírito Santo fala no meu coração: meu povo precisa arar a terra do seu coração, porque muitas sementes não têm dado fruto, porque a terra tem sido ruim. A terra tem sido ruim. A palavra de Deus é para mim e para você. Se não tirarmos os espinhos do nosso coração, se não tirarmos as pedras da nossa vida, não adianta semear a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai dar fruto, como disse o próprio Jesus. Muitas vezes não tem dado fruto, porque nós não temos preparado a terra do nosso coração. É tempo de arar a terra do nosso coração. É tempo de tirar tudo aquilo da nossa vida que não nos traz proveito algum. É tempo de mudar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras. É momento de arar a terra do nosso coração. E aonde for encontrado uma pedra ou um espinho, é momento de arrancar isso, mesmo que venha doer, mas arrancar com raiz e tudo, e jogar para fora, para quando a semente da palavra de Deus for lançada, ela venha dar frutos, e frutos com perseverança. Essa é uma palavra direta para os nossos corações essa noite. É uma palavra que vem de encontro com a nossa necessidade. E eu creio, meu amigo, meu irmão e minha irmã, que se a partir de hoje nós atentarmos mais para a qualidade da terra do nosso coração, muitas sementes
irão germinar e dar frutos. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Fale com o teu Deus. Fale com o teu Senhor. Diga para Ele: Senhor, mostra-me que devo remover da minha vida. E Ele vai te mostrar. Mostra, Senhor, os espinhos que têm sufocado a semente da tua e tem impedido a semente da tua palavra de frutificar na minha vida. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, as pedras que têm impedido da tua semente dar frutos na minha vida. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, pois eu quero ser terra boa. Eu quero ser terra fofa, onde a tua palavra seja plantada e os frutos venham ser dados para a honra e glória do teu nome. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar passo a passo daquilo que nós temos que fazer para que as sementes se frutifiquem. Amém, irmãos? Que essa palavra venha surtir efeito na nossa vida. E que a partir de hoje nós não devemos apenas preocupar em receber a semente, mas de que forma estamos recebendo essa semente. Porque a mesma importância que tem o receber, a importância de que forma estamos recebendo a semente da palavra do Senhor. E eu creio que grandes coisas virão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma novidade de vida virá quando nos preocuparmos: Senhor, aqui está a terra do meu coração essa noite. Eu quero tirar toda pedra e todo espinho, para que a tua palavra venha surtir efeito na minha vida e eu venha ser liberto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Levante as suas mãos. Pai querido, é com muita alegria, ó Deus, e gratidão, Pai, que nós terminamos mais um culto, Pai. Ó Deus, é um prazer te adorar, estar sempre na sua presença, meu Deus, porque em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Pai querido, despede o Teu povo em paz. Ó Deus eterno, nos dê, Senhor, uma noite de descanso, um sábado abençoado, um domingo de vitória, Senhor, é o que eu te peço. Que todo plano do inimigo, Pai, de destruição, ó Deus, seja cancelado em nome de Jesus, e que a Tua paz e a Tua unção nos acompanhe em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que nada acontece sem a tua